Bem, galera, essa questão agora, ela é a parte de estatísticas, noções, né? Vamos dizer assim, noções. E as noções de estatística de medidas de tendência central são média, moda e mediana. Então, quando a gente fala em média de uma observação de dados, a gente vai ter a, um rol. Um rol chama-se lista, tá? E aí nessa lista nós iremos ter valores em que eu vou tirar a média, em que eu vou ver a moda, né? E que eu vou ver a mediana. Para a gente entender um pouco melhor, a média é o valor que, após a soma de todos os termos, eu divido pela quantidade de termos. Então, por exemplo, o nome dessa média chama-se média aritmética simples. Então, aqui, nós vamos ter o seguinte. Imagina assim, ó, x barra é igual ao somatório de xi com o i iniciando em 1, variando até n. Ok? Aí, aqui, ó, aqui é um n, tá? Só para vocês entenderem rapidinho. Sobe aqui, câmera, por favor. Isso, aqui, pronto, beleza. Então, aqui, ó, o i, ele inicia em 1 e varia até n, dividido por n, que é a quantidade. Então, aqui como é que ficaria? Só para vocês entenderem o raciocínio. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x1 mais x2 mais reticências mais xn. Então, isso aqui você vai dividir por n. Olha que bacana. Então, aqui você vai ter, a média é o somatório de xi com o i iniciando em 1, variando até n, né? Até o último termo. E divide pela quantidade de termos. Então, imagina o seguinte, você quer saber a média de quantas pessoas moram na casa dos alunos que estão assistindo a este curso, né? Então, eu vou entrevistar, por exemplo, 5 pessoas. As 5 pessoas que eu vou entrevistar declararam, né? Quando eu perguntei para a pessoa 1, que na casa dela moram 2 pessoas. A pessoa 2 declarou que mora 3 pessoas na casa dela. A pessoa 3 declarou que moram 3 pessoas. Estou falando assim, 3 pessoas é incluindo a pessoa que está sendo entrevistada, né? Então, a pessoa 4 declarou que moram 4 pessoas e a pessoa 5 declarou que mora sozinha, né? Mora sozinha. Mora só ela na casa. Ok. Então, o primeiro passo é você colocar como se fosse uma lista, que chama de rol, tá? E aí você sempre coloca em ordem. Pode ser crescente ou decrescente. E aí você coloca aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ok? Para a gente encontrar a média, o que eu vou fazer? É um x barra, que representa a média, e aí eu somo 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4. Dividindo tudo isso por 5, porque são 5 pessoas entrevistadas. Me diga, 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 4 é 13. Então, 13 dividido por 5 é a média. Então, quanto que dá 13 dividido por 5? Vou fazer aqui do lado. 13 dividido por 5 ficou. Quantas vezes o 5 cabe no 13? 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Subtraiu, deu 3. Cria-se o primeiro zero. Após a criação do primeiro zero, eu coloco uma vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 30? 6 vezes. Então, a média deu 2,6. O interessante que você tem que observar é que a média ela é influenciada pelos valores extremos. Ok? Então, por exemplo, se eu aumentar esse 4 aqui para 6,
né? Se eu aumento esse 4 para 6, quando eu somar aqui, preste bem atenção, eu vou trocar aqui o 4 para 6. Então, aqui na soma, vai trocar para 6. Então, quando você somar aqui, vai dar quanto? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 6, 15. Então, a soma vai ficar 15 sobre 5, que vai dar 3. Então, perceba que a média ela é influenciada pelos valores, né, dos extremos, ok? Então, vou voltar agora para 4, para que vocês entendam o raciocínio. Então, aqui vai ficar esse que está aqui, ok? Então, isso que é média. Agora, voltando aqui comigo, nós iremos ter o seguinte, a mediana, né? A mediana é o valor de uma lista que é o valor que está no meio, tá certo? Então, essa lista ela pode ter uma quantidade de números par ou uma quantidade de números ímpar, beleza? Se for par, é a média dos valores que estão no meio, que estão no centro. Se for ímpar, é o valor exclusivo. Só para vocês entenderem. Voltando aqui para o quadro, eu vou deixar esses valores aqui e vou pegar aqui, ó, no hall. No hall, você vai ter a quantidade de números ímpar. E você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3 e 4. Então, a mediana, representada por MD, vai ser 3. Por que 3? Porque é o valor que está exatamente no meio. Porque antes do 3, eu tenho 2 valores. Depois do 3, eu tenho 2 valores. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. É isso que é a mediana. Ok? Agora, se você tiver um hall, em que os valores são 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, peraí, mais um 4, um 5. Então, nesse momento, você tem 8 valores. Então, a mediana vai ser o quê? Vai ser a média. A mediana vai ser a média em 2 mais 2 sobre 2, que vai ser 2. A mediana vai ser a média entre os dois valores centrais. 2 mais 2, 4. Dividido por 2, 2. Tudo bem? Agora, como é que você faz para descobrir o valor, a posição da mediana? Por exemplo, aqui você tem 5 termos, certo? 5 termos. Então, você pega o 5 e divide por 2. Deu 2,5. Pega o próximo inteiro, então ela vai estar na posição 3. Né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó. Vou arrumar aqui, ó. Que deu 2. Deu 2,5. Então aqui vai estar na posição terceiro termo. Então conta aqui, ó. 1, 2, terceiro termo. Já quando a quantidade é par, o que é que você faz? Você pega aqui, ó, e faz, no caso aqui, 8, dividido por 2 deu quanto? 4. Então, quando você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a mediana está bem aqui, ó. Como ela está no meio entre esses dois valores, é por esse motivo que a gente tira a média. Tudo bem? Entenderam essa parte aqui? E por último, voltando, e por último aqui, nós temos a moda, né? A moda, o próprio nome já diz, né? Aquela tradição que a gente já tem de seguir a moda, né? A moda aí, eu não sei se vocês estão acompanhando essa moda, é botar a liguinha colorida no dente, né? Fazer o aparelho e tal, né? Usar a roupa de marca, não é isso? Então, o que acontece? Quando a gente fala moda, vocês vão ver mais adolescentes, né? Usando liguinha colorida,
né? Então, assim, você vai sair na rua, você vai ver um usando, 2, 3, 4, 5. Então, assim, o que significa moda? Significa o valor que aparece com a maior frequência. Tá acompanhando? Então, a moda é usar o tênis de marca X, né? Então, você vai ver ele com maior frequência na rua, ok? A moda é usar a bermuda, né? Tal. Então, você vai ver na rua com maior frequência essa bermuda, ok? Então, quando você faz uma pesquisa, como foi o caso aqui, eu botei para vocês 1, 2, 3, 3 e 4. A moda é 3. A moda é 3. Porque eu estou dizendo o seguinte, que o valor que aparece com maior frequência é o 3. Então, eu vou colocar aqui embaixo, a moda é representada por MO. No nosso caso aqui, ela é uma noção de estatística. Então, a gente vai trabalhar sempre com o rol. Mas nada impede daqui a pouco a gente trabalhar com classes, tá bom? Com outras informações que a gente vai analisar se vão ter questões nesse sentido, nesse raciocínio para vocês. Ok? Então, nós vamos juntos agora observar a questão, colocar a questão na tela. Isso. Como é que ficou aí a questão 13? Tá, vocês estão enxergando direitinho? Tá cortando não, né? Tá, beleza. Questão 13, Enem 2011, né? Ele fala assim, uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias, intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais, ok? Então, nesse momento aí, eu gostaria só de que vocês dessem uma pausa e já anotassem, né, em ordem crescente ou decrescente, isso aí tanto faz, o rol, tá bom? Então eu vou pedir um tempinho para vocês, para que eu anote aqui, tá? Os valores, para ficar mais tranquilo para vocês. Então vai ficar assim, ó. O rol aqui, colocando em ordem, você vai ter 13,5 aparecendo 4 vezes. 13,5. Eu vou botar aqui um ponto e vírgula. 13,5. 13,5. Depois, 14. 15,5. 16. Continuando aqui embaixo. 18. 18,5, 19,5, 20, 21,5. Ok? Pode colocar no quadro? Beleza. Aí, olha que coisa bacana. Aqui eu só coloquei assim, porque não tinha o espaço, ok? Mas quando acabar o 16 aqui, você vem pro 18. Perceba que se eu contar os valores aqui, ó, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são os 15 valores observados. A questão foi bem clara. Ela pediu pra gente
a média, a mediana e a moda. Aí, essa questão, assim, honestamente, não tem que fazer cálculo, ok? Porque eu acabei de falar para vocês que a moda é o valor que aparece com maior frequência. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Com isso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o valor que aparece com maior frequência, o 13,5. Então, você coloca aqui, ó, 13,5. Ok? Aí, coloca a questão no quadro, por gentileza. Você vai observar que as letras que tem 13,5 no final são apenas as letras A e B. Acabou. Você elimina o restante. Não tem mais o que discutir. C, D e E, acabou. Manda bronca. Volta pro quadro, por gentileza. E aí você vai observar o seguinte. A mediana é o valor central. É o valor que aparece no centro da lista, do rol, da pesquisa. Tá? Então aqui você vai contar. São 15 valores. O que você vai fazer, que eu falei para vocês? Você pega o 15 e divide por 2, que dá 7,5. Ok? Esse 7,5, o próximo inteiro é 8. Então, a mediana é o oitavo termo. Confere? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mediana é 18. Vamos conferir? Bem, para conferir é o seguinte, a mediana ela vai estar no centro. Então, antes dela tem que ter, antes e depois tem que ter a mesma quantidade de termos. Então, se nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pronto, a mediana é 18. Volta, por gentileza, com a questão na tela. Você tem a letra B como resposta. Tá certo? Então, você vai ter aí como letra B a resposta, pois o 18 é a mediana. Tá bom? Mas agora, como é que a gente calcula a média desses valores? Voltando aqui. A média, eu vou pedir para que vocês tenham só um pouquinho de paciência comigo. Então, enquanto isso, a gente deixa a questão na tela, só enquanto eu boto a média aqui para vocês, por gentileza. Questão na tela. Pronto. Então, acompanhando aqui. Tá, ficou meio... Bem, agora a gente vai ter o seguinte. Essa é a parte, né? Eu vou fazer porque a gente está estudando, tá? E para que vocês também aprendam como faz, né? O cálculo da média, aproveitando a questão, né? Então aqui é somar essa turma aqui. Perceba que o espaço aqui não coube. Então, na matemática, a translineação na matemática, ela é colocado o maisinho aqui no final, no início. Então você termina com mais
e você começa com a operação que ele deu aqui pra gente, ok? Então, fazendo essa soma aqui, vamos ver quanto é que vai dar aqui. 13,5 mais 13,5 mais 13,5. Esse, pessoal, esses 4 13,5 aqui, deu 54, né? Aí, beleza. Depois você tem mais o 14. Deixa eu somar aqui tudo de uma vez. Mais o 14. Mais o 15,5. Mais o 16. Mais o 18. Mais o 18,5. Mais o 19,5. Mais 60, que é 3 vezes. Mais 21,5. Deu tudo 245. E 245 dividido por 245 dividido por 15, vamos ver quanto é que dá? Dá aproximadamente, se eu não tiver errado nenhum cálculo, 245 dividido por 15. Quantas vezes o 24, o 15 cabe no 24? Uma vez. Que deu 15. A diferença aqui dá 10 × 5, 5 mais 4, 9. Aí ficou 5. Então aqui vai dar 6, quase 7, é verdade. 6 vezes 5, 30, 90, né? Que aqui vai dar 5. Continuando a divisão, cria o primeiro zero, coloca vírgula. O 15 cabe duas vezes, que dá... Não, duas vezes é muito pouco. É 3, que vai dar 45. E vai dar 5. Vai ficar nisso aqui. Resultado aproximado, foi o que a questão colocou pra gente aí, 17 graus Celsius. Letra B. Tudo bem? Então, observe aí, gente, voltando aqui comigo, observe aí o seguinte, que nós temos outros cálculos de medida, né, na estatística. Mas, basicamente, a gente tem que saber isso. Média, moda e mediana. Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de termos. Mediana é o valor central da amostra, ok? E moda é o valor que aparece com a maior frequência, ok? Com base nisso, a gente se encontra no nosso próximo bloco, beleza? Aguardo vocês.